E hoje nós vamos destacar a chapa 103, Muda OAB, Posição e Liberdade, encabeçada pelo advogado Aurélio Miguel e que tem como vice Ademir Cristofolini. O doutor Aurélio Miguel está conosco aqui no estúdio da Rádio CBN, à frente da chapa 103. Doutor Aurélio Miguel, muito bom dia. Denise Bichlin, muito bom dia. Primeiro, eu gostaria de te agradecer por essa oportunidade. Agradecer à Rádio CBN, à Rede Fronteira de Comunicações, porque não é qualquer espaço, é um espaço com um público enorme e um público de qualidade, um público diferenciado, um público que influencia a sociedade. E daí a importância de estar hoje aqui e o meu agradecimento. Doutor Aurélio, o que levou o senhor a colocar o seu nome à disposição para disputar a presidência da OAB Subseção Blumenau Pomerode? Bom, Denise, primeiro dizer para você que apesar de ser o candidato a presidente, não é só eu que está se candidatando pela mudança da OAB. É um grupo de advogados, 62 advogados de Blumenau e Pomerode, que querem ver uma outra OAB, uma OAB diferente. Esse movimento não é só de Blumenau, é de Santa Catarina, é do Brasil e representa muito o momento atual que a sociedade vive, onde a gente tem notícias, discussões, debates de toda a ordem e a OAB não se manifesta, a OAB é omissa, a OAB é silente. Então esse grupo de advogados, por conta dessa motivação de ver uma OAB que lutou pelas diretas já, que lutou na ditadura, por ver uma OAB diferente que defende as prerrogativas dos advogados, porque muitos advogados hoje não estão conseguindo trabalhar, pegar um processo em carga para ter vista do processo, por exemplo, os processos que correm no STF. Nós temos advogados aqui em Blumenau que reclamam que não conseguem ter acesso aos processos. Quem que tem que garantir o trabalho do advogado, que por reflexo defende o cidadão, a sociedade? É a Ordem dos Advogados do Brasil. Então esse sentimento movimentou esses advogados que não têm cargos na OAB, são advogados que trabalham no dia a dia, que amam a advocacia. Muitos deles nunca se envolveram com a Ordem dos Advogados do Brasil, mas que agora, vendo a situação que a OAB se encontra, querem uma mudança urgente, imediata na Ordem dos Advogados. Posso citar aqui os membros da diretoria, o candidato a vice-presidente, doutor Ademir Cristofolini, um advogado empresarial de muita experiência, doutora Nirceia Lopes. Doutora Nirceia, há pouco tempo estava à frente da Casa da Amizade, e essa também é uma reivindicação desse grupo, uma OAB mais próxima das entidades, mais próxima da Casa da Amizade, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, do Rotary, porque esse também é o papel da OAB, participar da sociedade como entidade. E hoje a OAB está isolada. Também não posso deixar de citar os secretários, a doutora Ana Paula Uliana e o doutor Jonathan Mondini. No nosso conselho temos excelentes nomes: Denilson de Paula, Mara Pofo, Guilherme Simões de Barros, Rodrigo Pitres. E se eu ficar aqui citando os 62 nomes, vai acabar a nossa entrevista, né? Por isso eu vou, em nome deles, fazer referência a todos os demais. E em nome deles, nessa chapa 103, Muda OAB, Posição e Liberdade, quais são as bandeiras, quais são as propostas que esse grupo definiu, que esse grupo fechou e agora se lança para justamente disputar a eleição da OAB aqui na nossa cidade? Nós temos um valor por trás desse grupo de 62 advogados, que é uma OAB com posição, que diga para a sociedade: olha, o que o STF está fazendo é direito, é jurídico ou não, o que o presidente da República está fazendo é direito, é jurídico ou não, o que o governador, o que o prefeito é direito, é jurídico, ou seja, o norte para a sociedade. Por isso que eu tenho dito que essa campanha não é só da OAB, é da sociedade como um todo. A sociedade sente falta, precisa de alguém que diga o que é direito, o que não é. E aí, esse é o grande papel do OAB. Por isso que eu tenho dito para todos os amigos: conversa com o teu filho que é advogado, conversa com o teu amigo que é advogado, com o teu conhecido, e pede para ele votar na mudança. A gente precisa de uma nova OAB. Esse é o principal valor por trás.
do grupo que se apresenta na chapa 103, Muda a OAB. Muda a OAB, posição e liberdade. O senhor citou antes que a OAB está isolada. O senhor citou antes que a OAB muitas vezes acaba sendo omissa em algumas defesas no que se refere à classe, né, da advocacia. O que aconteceu, na verdade, na sua opinião, desde a sua ligação com a ordem e, ao mesmo tempo, aonde que esse caminho foi se perdendo ou foi sendo desviado para ter essa apresentação, essa definição hoje aqui do senhor nessa entrevista? Eu vejo dois problemas sérios na Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro, as mesmas pessoas acabam entrando num ciclo vicioso, e aqui não é crítica a ninguém especificamente, mas quando as mesmas pessoas estão no mesmo espaço público, a coisa se repete, cria um ciclo vicioso, e isso você só quebra se você pegar pessoas que estão fora do sistema e que venham para aquele espaço público repensar o porquê das coisas. Esse é o primeiro problema, na minha visão. O segundo problema, que é mais sério, a Ordem dos Advogados do Brasil está misturando partido político com defesa de classe. A Ordem dos Advogados do Brasil não pode, de maneira alguma, ser do Bolsonaro, ser do Lula, ser do governador, ser do prefeito. A Ordem dos Advogados do Brasil é dos advogados e ela precisa estar vigiando pela advocacia. E aqui eu vou falar uma palavra pesada, mas hoje, para mim, a OAB é covarde. É covarde porque quando vê um advogado que não consegue tirar um processo em carga, ter vistas de um processo em carga na corte, na maior corte do Brasil, e não faz nada, alguma coisa precisa ser feita. A gente está falando aqui de trabalho, a gente está falando aqui da advocacia. E essas duas questões, no meu ponto de vista, têm atrapalhado a OAB de forma cruel. E aí, somente advogados que não estão nos cargos da OAB, como são os advogados do movimento Muda a OAB, é que podem repensar essa OAB e voltar a pensar na advocacia. Eu quero ter orgulho de ser advogado, eu quero ter orgulho da OAB. E esse grupo de advogados hoje não se sente mais representado pelo órgão de classe, infelizmente. Doutor Aurélio Miguel, até para a gente poder entender, nós que somos à parte, somos leigos nesse dia a dia de vocês no trabalho envolvendo a advocacia, quando o senhor fala desse trabalho que está engessado muitas vezes, o advogado não consegue ter acesso ao seu processo, o que isso significa em termos profissionais e ao mesmo tempo também nessa garantia de defesa do cliente, quando esse processo ele não chega de uma forma mais precisa, mais clara e transparente para o próprio advogado? Bom, eu lembro aqui, nos últimos tempos, de manifestações de advogados aqui na sede da nossa OAB, advogados que estavam trabalhando nos processos que correm no STF, que reclamavam não ter acesso ao processo, pediam ajuda da OAB e não conseguiam trabalhar. O advogado não trabalhar é um problema sério para o advogado, mas é maior ainda para o cidadão. Porque você imagine você ser condenado sem ter a devida defesa, sem ter o devido processo legal, sem poder levar a conhecimento da autoridade que vai te julgar as questões, os detalhes daquele processo. Então, o maior prejuízo é da sociedade. Por isso, de novo, essa eleição é da sociedade. A sociedade tem que chamar os advogados, o cliente tem que ligar para o advogado e dizer o seguinte: doutor, vai votar em quem? Eu vou votar na OAB que está aí. Não, muda a OAB. Eu quero gente nova. Eu quero uma outra OAB, doutor. Eu quero uma OAB que nos represente. E é por isso, então, que o senhor, juntamente com o vice Ademir Cristofolini, se lançaram nessa missão. Estão à frente da chapa 103, Muda a OAB, Posição e Liberdade, isso aqui para Blumenau e Pomerode, esse olhar que envolve a subseção da OAB Blumenau Pomerode, e essa entrevista acontecendo num dia especial aqui na Rádio CBN. Nós vamos abrir espaço para as 3 chapas, mas com o senhor exatamente num dia especial, porque hoje é o dia do seu aniversário.
Até eu peço aplausos nesse momento para o aniversariante do dia, Dr. Aurélio Miguel. Parabéns, tá? Em nome aqui da nossa equipe, em nome também aqui da direção da empresa, por estar conosco nesse dia especial, trabalhando muito, mas também celebrando a vida, né? É verdade, Denise. É muito importante a gente fazer aniversário porque a gente reflete sobre algumas coisas. E eu tenho muito claro para mim que a vida da gente, ela tem que ter as experiências é que fazem toda a diferença. E essa experiência de poder colocar o nome, apresentar o nome para a advocacia, junto com outros colegas, para fazer a diferença, para propor uma nova OAB, é algo que com certeza eu vou levar para o resto da vida e que é muito importante para mim nesse momento. Hoje eu não consigo comemorar, a gente está na correria, mas com certeza, depois do dia 22, principalmente, já de antemão peço aqui para os advogados de Blumenau e Pomerode que deem essa oportunidade de presente para mim. E com certeza, dia 22 em diante, nós vamos comemorar. Agora, nós temos um sentimento muito grande nesse grupo de advogados de união, né? A gente tem uma fala lá que é: aqui ninguém larga a mão de ninguém. Então, eu não posso deixar, de novo, de dizer que não é eu, presidente, nem eu e o Ademir Cristofolini, os presidenciáveis, mas é um grupo de advogados. E se você entrar no Instagram, digitar lá Chapa 103 Muda a OAB, vai ver a foto, o nome, as propostas de todo esse grupo corajoso de advogados, porque é muito fácil você estar num espaço, como dizem aí popularmente, você está na máquina e defender essa situação, né? Você tem muita gente trabalhando pelos cargos e pelos espaços que lá estão. Agora, convencer o advogado a sair do escritório, deixar de receber os honorários, deixar de trabalhar, abrir mão do seu tempo, que é o que a gente tem de mais caro. Nós vendemos o nosso tempo para dedicar à causa da sua classe, para propor uma mudança na sua classe. Para mim isso é significativo e por isso que eu gosto sempre de chamar todo o time, de fazer registro de todo o time que está lá no Instagram, Chapa 103, Muda OAB. E se forem eleitos, serão 3 anos de muita entrega, muita dedicação, no caso aqui, para trazer uma mudança dentro da OAB Subseção Blumenau Pomerode.